Oi, Flávia. Olá, Patrícia, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Você me ouve bem? Super bem também. Ai, que Tudo, bom. tudo nos conformes, Então, estamos conectadas. conectadíssimas. Já temos bastante gente aqui online. Vamos aguardar a Leila e a Isabel, devem estar chegando também. Elas me disseram que elas estão com problema na internet lá no Rio de Janeiro. Então, não É, sei se... elas me passaram isso também. Por sorte, não atingiu aqui a minha região aqui. Acho que na verdade é que a gente usa serviços diferentes, mas ela me falou, a gente fez até um teste que ela vai tentar conectar pelo 4G dela. Acho que vai dar Sim, certo, vamos ver. Qualquer coisa ela vai me mandar mensagem aqui. tá bom. Torcer para dar certo. Não, vai sim, vai dar tudo certo. Pessoal, já chegando aqui. Deixa eu ver aqui o chat como é que tá. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Isabela. Boa noite, Natália. Ó, Luiz Henrique, querido aqui, boa noite. Zuleide, Mário, querido. A Lima, Ana Parreira, Roberta, Leblon Carter, Gabi, Ranaíssa, Érica, Caio Ramazaki, Barreto. Boa noite, Oliveiros. Sejam todos muito bem-vindos. Simone, Felipe, Ângela. Hoje o pessoal já entrou já, todo mundo com o microfone desligado. Boa noite, Mário, dizendo boa noite a todos. Adorei essa fala, Patrícia Mello, grande forte abraço. Obrigada. Boa noite, Etino. Boa noite, Alice, chegando aqui também. Então, vamos esperar aqui certinho a nossa hora oficial. Essa entrada. Ó, vou pedir, pessoal, para todo mundo que for chegando, se por acaso tiver com o microfone ligado, para desativar, para a gente não ter vazamento de ruído aqui durante a live. E olha aí, temos um viking presente. Oh, maravilha. Um pouquinho mais ao sul, né? Direto na França. Nada mal, hein, Lê? Como é que estão as coisas por aí? Oh, maravilha. O Lê é o coordenador lá do Nesp, da pós Escrita Criativa, que eu coordeno, junto com ele aqui, então, marcando presença. Obrigada, Lê. Oh, impressionadíssimo, Flávio. Ontem, adorei a palestra ontem. Seus comentários foram incríveis também, juntos, obviamente, com o da Patrícia. Foram muito legal. Fiquei muito feliz de ver a Isabel. Não vi a Isabel há um tempão, Isabel Aleixo. Sei lá, acho que eu conheço ela desde 2000. Época que eu trabalhava na Travessa, eu encontrava com ela, né? E a Leila, né? Que Tivemos a oportunidade bacana. dela, Ah, não dela dar sabia que vocês se aula também. conheciam, não. Olha lá. Sim, a Isabel, não lembro nem por que eu conheci a Isabel. Foi por algum português, se não me engano. Olha Já aí. na época, ela nem pensava em trabalhar ainda na lei.
Mas, e aí, algum amigo em comum, eu acho, e já tinham me dito, cara, a Isabel é muito boa nisso e tal, você tem que conhecer a Isabel. Aí alguém apresentou, e aí ontem a Patrícia falando, eu fiquei encantado dessa discussão, principalmente da troca com o editor, né? Que é tão difícil para a gente que é autor contemporâneo ter essa troca. Hoje em dia a gente tem a sensação de que os editores, não que sejam preguiçosos, mas que sejam muito atarefados e não têm esse tempo para esse debate, né? A Patrícia Esboços falou isso muito bem ontem, essa troca, esse prazer da troca, esse diálogo que por acaso ela tem em casa também com o marido, né? E que dá para ter com alguns leitores. Eu fiquei encantado. E hoje eu voltei aqui, estou entusiasmadíssimo. Eu vim até de câmera aberta hoje, mas daqui a pouquinho já fecho para não dar para atrapalhar, né? Leandro, muito legal isso que você está dizendo. Seria até interessante que a Isabel falasse um pouco, né? Uhum. Eu Porque, sabe, adoraria ouvir tanto seria ela quanto a incrível. Leila. A Leila deu uma aula para gente lá na pós, né, no semestre passado, foi super legal. A Isabel, eu sou doida para trazer ela, vou até ver se eu consigo combinar com ela depois. Você também, Patrícia, vim falar não só para o pessoal do Carreira Literária, que eu sou enormemente fã, mas para vir falar para o pessoal da pós de escrita criativa mesmo. O pessoal estava até comentando com a gente, comigo e com a Flávia, né? A gente viu muita coisa agora de fantasia, né? E aí o pessoal falou, poxa, mas vamos falar de outros gêneros também, traz um pouco mais do policial, da coisa urbana, né? Ah, vai ser um prazer, Ia vamos ser sim. ótimo. Ah, Leandro, eu teria o maior prazer. Eu gosto muito desse tipo de contato com os leitores e com os escritores e com os escritores que estão assim começando as suas carreiras. Eu gosto muito. Eu acho que é uma troca sempre muito boa para os dois lados. Não, e eu tenho muito carinho por você, Patrícia. Assim, eu sei que você está cansada já de algumas coisas, de alguma associação, especialmente com o Rubem Fonseca, né? Mas o Rubem Fonseca foi uma figura muito importante para mim, porque eu que atendia ele quando eu trabalhava na Livraria da Travessa, lá no Leblon. Sempre que ele ia lá, ele vinha me procurar e vinha me mostrar os livros que ele tinha comprado, geralmente poesia inglesa. Ele vinha, olha o que eu estou levando, Leandro. E ele escreveu um prefácio para a gente, de uma antologia que a gente organizou só de contos de livreiros lá da Travessa. Olê, vou te Olha, Foi interromper muito agora legal. que a Leila e a Isabel Opa, chegaram aqui. Acho que pronto. elas estavam com dificuldade de Leandro, mas conectar incrível hoje. essa história, amei. Depois vocês trocam essa ideia aí, que é essa história de como surgiu a coletânea lá dos Contos da Travessa, prefaciada pelo Rubem Fonseca, é incrível. Depois vocês trocam essa ideia e, naturalmente, vai ser um prazer receber a Patrícia lá na pós também. Pessoal, então, estamos quase aqui dando 7 horas, né, para o horário oficial aqui do nosso segundo encontro. Agora, Leila e Isabel presentes. Meninas, está tudo certo aí com a conexão? Conseguiram? Estão dizendo que sim. Maravilha. Boa noite, pessoal que chegando. Mariana, Keila, Maristela, Fabrício, Walter, boa noite. A aula de ontem será disponibilizada? Sim, Walter. Eu, Leila e Isabel vamos conversar sobre qual a melhor forma de disponibilizar o material desses 2 dias para vocês, tá? Peço só um pouquinho de paciência que a gente precisa possivelmente editar o vídeo, vamos conversar aqui e a gente já vai dar um retorno sobre isso para vocês lá no grupo mesmo. Continuem lá no grupo, até porque é por lá que vocês vão receber o desafio de escrita que eu preparei, tá? Mas então, acabou de dar 7 horas aqui, já temos 177 pessoas online, as pessoas vão chegando, mas vamos, né, dar início aqui pontualmente ao nosso segundo encontro aqui desse workshop. Por acaso tem alguém chegando hoje, gente? Alguém que tenha perdido a discussão de ontem, mas que está chegando hoje? Seja muito bem-vindo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar, então, início aqui ao segundo encontro. Já está gravando aqui, só para tranquilizar todo mundo. Eu deixei essa gravação automática dessa vez. Então,
Queria novamente agradecer a Patrícia aí, a nossa convidada, por toda essa partilha aí, generosa, enriquecedora. Recebi, Patrícia, dezenas de mensagens pelo nosso direct no Instagram, por e-mail, por mensagens aqui no WhatsApp, das pessoas super empolgadas, print do pessoal já começando, iniciando a leitura do Menos Que Um, do Mulheres Empilhadas, assim. Então, gostei de ver que, né, isso se transformou numa ação, né? Saíram daqui empolgados para a leitura, então fiquei muito contente. Queria novamente deixar registrado aqui também o meu agradecimento à Isabel e à Leila, né, que generosamente estão oferecendo esse workshop com a Patrícia aqui para a comunidade do Carreira Literária. Então, meninas, muito obrigada por essa parceria. É uma honra enorme para mim. E, obviamente, agradecer cada um de vocês aqui, presentes, empolgados com essa discussão, enriquecendo esse debate. Eu gostei desse formato mais intimista, acho que eu vou repetir outras vezes esse encontro aqui no Zoom. Tá? E hoje eu não vou me alongar muito, porque a gente tem muitos tópicos para debater, né? Segundo aquele roteiro. Então, a Patrícia hoje ela vai focar mais no processo de criação do último livro dela, o Menos Que Um, que eu mostrei já para vocês. Mostro aqui novamente, para caso alguém esteja chegando hoje. E a partir, né, dessa conversa sobre o processo de criação do Menos Que Um, ela vai falar vai enfatizar alguns tópicos aqui, algumas temáticas pertinentes à escrita criativa, que vocês já estão familiarizados, né? Construção de personagens, a construção do enredo, a construção de diálogos, a criação dos diálogos. Então, assim, eu posso dizer, sem nenhuma demagogia aqui, que, pelo menos nesse livro aqui, a Patrícia é uma das melhores dialoguistas da literatura brasileira contemporânea. Assim. É uma coisa... Realmente, Patrícia, fiquei muito impressionada em como você consegue dar uma dicção diferente para cada um dos personagens. Você reconhece eles pelo vocabulário, pela sintaxe, pela hesitação, pela forma de cada um falar. Né? Esses personagens todos muito diferentes, que você vai poder compartilhar um pouco aqui com o pessoal. Então, realmente é impressionante. Fiquei muito, muito impressionada com esse livro. Estava conversando, inclusive, com a minha amiga Marcela Zaidan, não sei se ela está aí, Marcela, que ela ficou também extremamente impactada, como é um livro que fere, né? Um livro que machuca. E queria também aqui não esquecer de falar que ao final do nosso workshop eu vou revelar aqui o kit carinhosamente e generosamente preparado, pensado pela Leila e pela Isabel, que vai premiar aí o vencedor do melhor texto do desafio que eu vou enviar para vocês pelos grupos do WhatsApp. Então, pessoal, separei aqui um desafio inspirado, evidentemente, em todas as conversas que a gente teve ontem. Espero que vocês gostem. E é isso. Não vou me alongar mais. Vou passar a palavra para Patrícia. Leila também tem umas contribuições muito interessantes para poder dar hoje, de quem testemunhou, né, e quem testemunha, acompanha a Patrícia nos diversos momentos aí da criação literária. Então, Patrícia, por favor. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero começar agradecendo a você, Flávia, e também a minhas editoras, Leila Nami, Isabel Aleixo, e a vocês todos que estão aqui, né, nesse nosso segundo encontro. Eu realmente estou muito feliz de poder fazer essa troca, esse bate-papo. Ontem nós falamos muito sobre a importância do exercício de observação, né, no ofício do escritor. Hoje eu vou falar sobre o processo de criação de Menos Que Um, mas eu vou falar isso ainda dentro do contexto que ontem eu coloquei, que é sobre os requisitos que eu considero importantes, assim, fundamentais para o nosso trabalho de
de escritor, né? Hoje eu vou falar, ontem eu falei sobre o exercício da observação, né? E hoje eu vou falar sobre imaginação e diligência, dois requisitos fundamentais. Vamos começar pela imaginação. O que é a tal da imaginação? A gente consegue exercitar a nossa imaginação? Do que depende a nossa imaginação? Ela precisa de alimento? Eu vou começar contando uma história que eu gosto muito, de um grande artista plástico, amigo, um grande amigo meu, e que uma vez me contou uma história lindíssima. Ele falava da vida dele no interior da Bahia, uma vida pobre, realmente de poucos recursos, na casa dele não tinha televisão, e ele só foi conhecer a televisão aos 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, em Salvador, numa visita à casa da avó. E a primeira coisa que ele viu na televisão foi o programa do Chacrinha. E ele ficou completamente, imaginando, era o primeiro contato dele com essa tecnologia nova, né? E segundo com o Chacrinha, que era uma figura muito inovadora dentro do cenário da televisão brasileira. E ele me conta que ele voltou lá para a casa dele, no sertão baiano, e que, a partir daí, durante um bom tempo, a vida dele, quer dizer, o entretenimento dele era produzir mentalmente um programa de televisão no qual ele era o apresentador, ele era os artistas, ele era os cantores, os jurados, ele fazia os comerciais, ele fazia tudo, ele criava, ele falou que ele ficava deitado numa rede, pensando em tudo, e que essa era a diversão dele, esse era o prazer dele. E eu falei para ele, na ocasião, eu falei, claro que você não sabe disso, mas naquele momento você estava exercitando a sua imaginação para o seu ofício de artista. Então, todos nós temos imaginação, né? Tem gente que chama a imaginação de sonho, de devaneio, mas todos nós exercitamos de alguma forma a nossa imaginação. Todos nós conhecemos alguma pessoa que fantasia um pouco a realidade, né? E, para mim, o escritor é exatamente a pessoa que leva essa fantasia da realidade ao seu ápice, assim, ao paroxismo mesmo, né? Então, a definição mais próxima que eu tenho de imaginação é essa capacidade da criança de se descolar da realidade e criar mundos próprios, a partir das suas experiências, né? E eu acho interessante você linkar essa definição de imaginação com essa vivência que todos nós temos, sobretudo na infância, porque ela é muito fácil de ser verificada. Você lembra, eu tenho certeza que todos vocês lembram de momentos de brincadeiras da infância, né? A famosa canção do Chico, né? Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês, né? Então, imaginação é isso, né? E agora, do que vive essa imaginação, né? Essa imaginação, ela vive de alguma coisa, né? E isso está linkado exatamente com a conversa que a gente teve ontem, né? A nossa alimentação, a nossa imaginação, ela não vive de vento, ela precisa ser alimentada. E ela está alimentada ali, eu estou falando do ofício do escritor, né? De como ele se comporta para produzir as suas narrativas, os seus romances. Ele exercita lá, ontem a gente falou isso, a sua capacidade de observação, né? Ele está lá com os olhos atentos, vendo tudo, né? E essa imaginação, ela é constantemente alimentada
né, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa participação enfim, na rotina, na vida, né? Então, sobretudo, o que a gente tem que pensar é que essa nossa imaginação, as veias que alimentam ela, é a nossa vida de espião, entendeu? É o eu espião que é a bateria para o eu imaginação. Olha, eu estou falando, ontem eu falei isso, que eu acho que não se ensina o ofício da escrita, mas se aprende o ofício da escrita. Então, eu não estou aqui ensinando nada, eu estou aqui apenas dizendo como é que eu construí esse aprendizado de ser escritora, entendeu? E o que foi importante para mim, talvez com uma esperança de que isso possa ser também proveitoso para vocês, né? Eu disse ontem também que eu gosto muito de ler entrevista de romancistas, biografia de romancistas, e de ouvir sobre o processo criativo deles. Isso me ajuda muito. Para mim é sempre muito interessante, até com os meus amigos escritores, a gente divide muito isso. Como é que você resolve esse problema? Como é que você resolve aquele problema? E isso e aquilo. Então, isso aqui, evidentemente, o que eu estou falando é tudo da minha perspectiva, né? De como eu consegui construir um caminho para mim. Né? Não, necessariamente, não vai ser igual para vocês, porque eu acho que todo escritor, como eu falei ontem, é um autodidata, ele inventa a sua forma, o seu aprendizado de como ser escritor, e inventa a sua dicção, inventa a sua forma de fazer literatura, né? Mas voltando, e nessa forma de fazer literatura, na minha, né? Eu já falei que ela é ancorada num tripé, que é a capacidade de observação, o exercício da observação, imaginação, que a gente está falando hoje, e o que a gente vai falar logo na sequência, que é diligência. Então, quando a gente fala em imaginação, do que a gente está falando? A gente está falando de sonho, a gente está falando de mentira, a gente está falando de liberdade, de criação de hipóteses, né? De vidas possíveis, né? De ousadia. A gente está falando de coragem e até mesmo do absurdo, né? Sempre lembrando que o papel, ele aceita tudo, né? O romance, o formato romance, é o formato que nos permite a maior liberdade. Na poesia você não tem essa liberdade. No conto você não tem essa liberdade. A poesia é quase que... o Faulkner tem uma escala de valoração na qual a poesia ocupa o ápice, né, o topo da... Ele fala, olha, todo escritor começa escrevendo poesia. Aí ele vê que ele não é um bom poeta e ele passa a escrever novela. Aí ele vê que ele não é um bom escritor de novelas e passa a escrever contos. Aí ele se dá conta de que ele não é um bom contista e finalmente ele se descobre um romancista. Por que ele fala isso, né? Porque é exatamente o espaço da liberdade. No romance você pode tudo, né? Você pode o absurdo, você pode a mágica, você pode o que você quiser, porque ele aceita, ele é um formato muito maleável, muito dútil, né? Então, por que eu estava falando isso? Porque em Mulheres Empilhadas, por exemplo, porque eu estou falando assim que é importante, quando a gente fala em imaginação, a gente pensar em liberdade. O que é imaginação? É sobretudo liberdade, né? O romance é um gênero que permite que o escritor se arrisque. No conto, você tem que ser econômico, né? Tem ali uma matemática muito própria que você tem que dominar, né? A poesia, isso é levado ao paroxismo, né? Agora, no romance você pode arriscar, né? Aliás, você deve arriscar. Não existe literatura
sem risco, né? E em Mulheres Empilhadas, por exemplo, eu inventei as bucetas voadoras. E o leitor acreditou nelas, né? Em Menos que Um, eu criei o colecionador de palavras. E o leitor acredita em mim. Por quê? Porque a minha imaginação ela está associada ao meu exercício de observação, né? Esse exercício que eu falei ontem, né? Ela está alimentada, ela conhece a realidade, né? A gente sabe que a vida não tem lógica, né? A gente vê isso todos os dias, né? Mas a gente sabe também que a ficção ela exige uma lógica. E claro que quando a gente fala em lógica na ficção, a gente fala de uma lógica específica, né? É mais uma coerência interna, né? Uma ficção sem essa coerência interna, ela é mais ou menos como um sonho, né? Um sonho, pensa no último sonho que você teve, que você contou para alguém, e toda a incoerência que existe nele, para você facilmente entender do que eu estou falando, né? Agora, a ficção, ela não é um sonho, esse sonho que a gente tem, né, enquanto dorme, né? É um sonho com coerência, né? E para isso é que ela precisa desse exercício que a gente falou muito ontem, né? Que é esse exercício de observação, porque é ele que vai alimentar essa fantasia e que vai articular essa fantasia, né? E vai fazer o leitor acreditar em você, no que você está dizendo, inclusive nas loucuras que você cria, nos absurdos que você cria, nas mentiras que você cria, né? E é com essa imaginação, né? Com essa, muito alimentada, né? Pela nossa capacidade de observação, que o trabalho do escritor começa. Sempre lembrando isso, estou falando da minha experiência, né? Boa parte do meu exercício de ficcionista acontece diante do computador, né? Então, eu estou lá já sabendo o que eu quero fazer e eu começo... Agora eu já estou falando de Menos que Um, para ficar mais fácil, assim, né? Como é que foi o processo de criação do Menos que Um? Eu geralmente começo com um argumento muito simples. O que eu quero, né? Então, no caso do Menos que Um, o argumento era a criação de um grande painel ficcional da miséria brasileira, né? Então, eu queria mostrar um grupo de pessoas que é jogado na rua, né? Pessoas muito diferentes entre si e que têm em comum apenas o fato, a miséria absoluta e a fragilidade dos vínculos familiares, né? Então, eu tinha isso, esse era o argumento básico. Desse argumento básico, sempre no trabalho de computador agora, sempre sentada ali, né? Desse argumento, eu começo a pensar numa estrutura, como é que eu posso estruturar essa narrativa, né? Então, eu acho que aqui vale a pena eu falar que é muito importante para a gente ter algum embasamento teórico. Eu acho que esse embasamento teórico ajuda a gente muito na hora de estruturar a nossa história. E eu acho que não tem uma teoria literária mais adequada para o trabalho de qualquer ficcionista do que a arte poética do Aristóteles, né? Eu acho aqui que todo mundo deveria ler, né? O que ele fala sobre composição do drama, a composição da tragédia, dos personagens. Acreditem, ajuda muito a gente na labuta nesse tecer, né, da história, dos personagens, das narrativas, ajuda muito. E o Aristóteles fala muito, né, que as tragédias, elas, mais assim, especificamente dos dramas, né, o que é um drama? Né? Um drama ele é uma peça que tem uma apresentação do grupo ou enfim, eu vou falar do Menos que Um, né? Como é que eu estruturei o Menos que Um baseado nessa composição do drama do Aristóteles? Ele fala, olha, você tem que ter
é importante você ter uma apresentação do grupo, da realidade da rua, né? Então, o que é a realidade da rua? É a fome, é o frio, é a solidão, é o desamparo, é a violência, né? Então, eu tinha que ter no meu livro isso, uma apresentação dessa realidade. Ao mesmo tempo, eu queria mostrar mais dois movimentos, né? O caminho que vai da rua, né? Essas pessoas, na primeira parte eu já mostro essas pessoas chegando na rua. Na segunda parte eu mostro essas pessoas se movimentando da rua para as ocupações, né? Que são, na minha opinião, a ocupação hoje são as antigas favelas, né? Então, no sentido de ser uma solução para os problemas de moradia das populações carentes. E eu precisava também mostrava como é que as pessoas vão novamente da ocupação para a rua, né? Então, eu estruturei o livro nesses 3 momentos. Uma apresentação desse grupo de pessoas que fica vagando, né? Da rua para os presídios, dos presídios para os albergues, dos albergues para as ocupações, das ocupações para os hotéis sociais, dos hotéis sociais para os presídios novamente. Então, é uma população que vaga o tempo todo, né? Então, eu começo mostrando como é que ela chega na rua, né? Os problemas que ela enfrenta na rua. A segunda parte eu mostro como ela vai da rua para a ocupação, e aí eu falo de indignação, eu falo de rebeldia, eu falo de tomada de consciência social, e também do negativo disso tudo, eu falo da alienação, né? Da morte, da sucumbência, né? E a última parte era novamente esse movimento inverso, que é da ocupação para a rua, né? O destino de cada um, e como as pessoas... basicamente sobre destino que eu falo, né? E o que é interessante notar é que essa ideia de estrutura, ela que vem muito depois de que eu já tenho a pesquisa estruturada, ela vai surgindo mais ou menos junto com a criação de personagens. Por quê? Né? Porque, na minha opinião, eu acho que, evidentemente, há muitos escritores que têm visões completamente diferentes, mas, na minha opinião, os personagens eles são como fio-condutores da história, né? E eles têm funções, né? Por exemplo, no caso do Menos que Um, eu me perguntava, assim, quando eu comecei a pensar na estrutura e nos personagens, em cada um dos personagens que comporia essa galeria, né? Essa galeria de personagens que monta esse painel, eu me perguntava, por exemplo, quem é que pode representar melhor a violência sofrida nas ruas? Quem é a figura vulnerável entre os vulneráveis? A resposta óbvia seria as crianças, né? Mas há uma outra classe de vítimas, né, dentro dessa realidade no mundo das ruas, que são os trans, né, ou também os homossexuais, né? Então, são as pessoas que sofrem os preconceitos da sociedade, do Estado, e também os preconceitos daquela própria comunidade ali que vive na rua, né? Que ela que reproduz muito os preconceitos da sociedade em geral. Então, foi assim que nasceu a Glenda, né? Que é um personagem trans e que, de uma certa forma, acaba sendo a figura assim, na narrativa que toma para si assim, o exercício do cuidado. Ela é uma espécie de mãe desse grupo, né? Ela é uma figura que tem uma maternidade, assim, ela se ocupa das pessoas, ela cuida das pessoas, ela cuida de certos amigos, né? Não de todos, né? Então, da mesma forma que eu buscava a figura que incorporasse muito essa ideia da violência sofrida nas ruas, eu pensava, quem é que pode ser uma figura que consegue ser a esperança, a figura solar desse, né?
toda narrativa tem que ter uma figura solar, tem que ter um caminho de esperança. Né? Foi assim que nasceu a Jéssica, né? que é a adolescente que perdeu o contato com a mãe, porque a mãe, enfim, enlouqueceu com a sua tragédia pessoal, né? E ela tem essa esperança de encontrar a mãe e de reconstruir a sua vida, né? Com estudos e tal. Então, a Jéssica nasceu dessa necessidade de trabalhar essa temática da esperança, né? Essa temática solar. E, então, para mim, isso é uma coisa muito fundamental. Os personagens, eles surgem de ideias, eles surgem de temas, e eles têm uma função para cumprir ali na minha narrativa, né? Muita gente me pergunta, mas o que é mais difícil num personagem? Né? É você fazer um personagem masculino, você sendo mulher, é mais fácil escrever um personagem masculino, um personagem feminino? E eu falo, olha, sempre o que é difícil é você compor a complexidade dos personagens, é você pensar nesses personagens numa dimensão holística, numa dimensão humana. E aqui, aquele exercício sobre o qual nós falamos ontem, o exercício da observação, ele é muito importante, né? Basta você pensar, né, nessa sua observação das pessoas próximas a você, ou em você mesmo, né? Como você, quando a gente pensa, quando a gente se toma como exemplo, a gente vê como nós somos cheios de contradições, né? E os personagens, eles têm que ter algo dessa incoerência, né? Eles têm que ter essas contradições, ou eles vão ser lisos, né? Unidimensionais, né? Então, eu sempre digo que todos os personagens, eles têm que ter algo nosso, secretamente nosso, né? Não tenha medo de emprestar os seus segredos para os seus personagens, né? E o Brodsky, que é um poeta russo que eu gosto muito, e a quem eu devo o título do romance, Menos que Um, né? O título de uma coletânea dele, na qual ele fala sobre a vida sob o terror soviético, né, da política soviética. Ele fala o seguinte, que a biografia de um autor está sempre nas entrelinhas da sua ficção. É isso que ele está falando. Não tenha medo. Se doe para os seus personagens. Você vai dar carne e osso para eles. Você vai dar alma para eles, né? E eu só começo a escrever quando eu tenho muito claro na minha mente quem são esses personagens, da onde eles vêm e para onde eles vão, né? E claro que nesse momento do trabalho criativo eu já tenho muita coisa escrita, né? E eu chamo todo esse acervo que eu tenho, esses arquivos que eu tenho, de exercícios. São exercícios para encontrar a voz de cada personagem, de encontrar a dicção de cada uma, de cada um, né? E esses personagens, eles não podem se expressar da mesma maneira, né? Eles têm que ser diferentes do narrador, né? Eles são, aliás, né, são esses exercícios ali que eu vou abrindo arquivos e arquivos com a Jéssica, com o Chilves, com a Zélia, que eu vou testando e vou as dicções, eu vou testando a dinâmica dos meus personagens, eu já vou sabendo se o que é importante usar a primeira ou a terceira pessoa, eu vou avaliando toda a carga dramática que eu tenho, que é importante para determinar quem é o meu narrador, né? Se ele é um narrador onisciente ou se ele é um narrador né, em primeira pessoa, né? E o que vai determinar esse tricô que eu vou fazendo, né, entre o narrador e os diálogos dos personagens, né? Como é que eu vou amarrar, né, todo o enredo com a função de cada personagem, a maneira como eles se expressam em seus diálogos, né? Todo esse é um tricô mesmo que a gente vai falando. Eu chamo isso de ritmo, né? Aristóteles chamava isso de canto, né? Mas a narrativa e personagem, na minha opinião, tem que compor um corpo orgânico, né? Que funciona muito bem, né? Então é como se eles fossem os braços e as pernas
do romance, né? Da história, né? Agora, como vem tudo isso para o escritor, né? Os personagens, eu sei que eu preciso estar alimentado, eu sei que eu preciso ousar, que eu preciso me sentir livre para arriscar. Desculpa, meu cachorro está aqui fazendo barulho. Mas eu insisto nisso, eu acho que toda essa estrutura acaba sendo quase que uma consequência desse casamento da minha imaginação com o meu exercício de observação. Né? Mas não é só isso, não. Eu acho que ele vem também, eu acredito nisso, nas musas. As musas existem, gente. Né? Há momentos em que eu me sinto inspirada. Né? Há momentos que eu tenho insights, que eu tenho epifanias. Né? As portas todas se abrem. Né? E como essas epifanias ocorrem? No meu caso, e aqui eu quero falar no terceiro requisito para o ofício de escritor, na minha opinião, que é a diligência, né? Hábito, rotina, plano de trabalho. Você não vai jamais receber a visita de uma musa. Aliás, você até vai para um dia que você está com insônia e tem um flash, né? Mas para você escrever um romance, isso não basta. Você precisa de mais visitas dessa musa. E essa musa vai te visitar cada vez mais de acordo com a sua rotina de trabalho. Quanto mais rotina você tiver, quanto mais você tiver profundamente dedicada ao seu livro, mais você tem chance de receber a visita dessa musa, mais você pode sentir o braço dela no seu ombro te dirigindo, entendeu? E tem um verso do Eliot que eu adoro, ele fala, olha, nenhum verso é livre para quem quer fazer um trabalho sério, porque as pessoas todas ficavam encantadas com o verso livre dele, ele falava, é um verso livre que exige muita disciplina, muita seriedade, né? Ele não acontece com acaso ou só com a ajuda das musas, né? Então, a diligência é realmente, eu acho que eu só me tornei escritora quando eu entendi isso, que eu precisava ter uma rotina de escritora, né? Que a escrita precisava ter um espaço muito importante na minha rotina. E mesmo que você tenha um outro trabalho e que você tenha pouco tempo para se dedicar à escrita, 1 hora ou 2 horas, o importante é que você trabalhe essa hora, essas 2 horas, todos os dias. Essa continuidade, é impressionante, você sente assim, porque às vezes você encerra um dia muito desanimado, cheio de problemas lá na sua história, e no outro dia alguma coisa nova surge, entendeu? Porque a imaginação, como eu falei, ela pode ser exercitada como um músculo. E na hora que você está escrevendo, você está exercitando a sua imaginação, entendeu? Você está fazendo ela se movimentar, entendeu? Então, é importante, se tem, assim, uma coisa importante, uma mudança importante na sua vida ser feita para você levar o seu processo adiante, mais do que o seu exercício de observação, mais do que a sua fabulação, eu diria que é o trabalho, essa diligência, esse estabelecimento de rotina, porque ele vai te obrigar a muitas outras coisas, inclusive ele vai te mostrar a importância da imaginação e da sua capacidade de observação, entendeu? Então, estabelecer rotinas não é importante, não, é fundamental. Eu não conheço nenhum escritor, eu não tenho nenhum amigo escritor que escreva romance sem um certo grau de disciplina. E eu acho que não há alegria maior, isso eu posso garantir para vocês, do que, ao cumprir essa disciplina, conseguir realizar um projeto literário.
Então, há uma gratificação muito grande. Então, eu insisto nisso, estabeleçam rotinas e vejam a beleza que é você conseguir realizar um velho projeto ou um novo projeto literário. Eu acho que eu já me estendi demais, já falei aqui quase 40 minutos, e eu acho que a gente pode agora abrir um pouco para as perguntas. Perguntas. Já comecei a anotar algumas perguntas aqui. Pessoal, deixem aqui as perguntas. Agora, nossa Senhora, tá, vamos com calma. Vamos Eu só com peço calma. desculpa, porque como a gente tem muito pouco tempo, eu falei tudo assim, muito sem nenhuma minúcia, tudo muito rapidamente, mas era só para vocês terem uma ideia de um processo criativo, quer dizer, do meu processo criativo. Não, perfeito, Patrícia. A gente vai ter oportunidade de detalhar aqui a partir das perguntas. Eu já anotei algumas aqui, pessoal, vão deixando aqui no chat, que depois eu não vou conseguir naturalmente pegar todas, mas vou tentar selecionar o maior número possível. Agora não me lembro já mais quem que fez essa pergunta, mas dizem assim: Patrícia, os personagens como Glenda e a Jéssica foram criados antes de começar a escrever o romance? A maioria deles você criou antes? E aí eu queria aproveitar e emendar uma pergunta que eu achei muito curioso quando você falou sobre o processo. Na explanação do seu processo, você disse que o Menos Que Um surgiu do interesse por um universo, que você queria explorar esse universo da miséria social. E que a partir daí você começou, né, a se indagar quais são as pessoas mais vulneráveis. E aí vieram essas respostas, os transexuais, as mulheres. Então, queria aproveitar essa pergunta, né, e casar com essa outra. O seu processo criativo, ele costuma vir sempre dessa forma? É um universo que te interessa e a partir daí surgem os personagens? Ou às vezes acontece diferente? Olha, eu acho que os processos criativos, eles nunca se repetem exatamente. Eu acho que existe, sim, uma forma de trabalhar, né? E uma forma de trabalhar criativamente. Agora, nunca é exatamente igual. É claro que cada livro tem as suas particularidades e tal. No caso do Menos Que Um, foi assim, né? Mas eu geralmente, por exemplo, essa pergunta, a Jéssica, o Chilves, a Glenda, eles surgiram antes de você começar a escrever ou enquanto você estava escrevendo? Não, eles surgiram nesse momento em que eu trabalhava um pouco estrutura e personagens, e trabalhava isso conjuntamente. Por quê? Porque era importante, né, como eu queria fazer um painel, né, era importante que eu tivesse já esse elenco, né, porque esse elenco era uma espécie de fios narrativos com os quais eu ia construir as três partes do romance. Então, eu precisava, né, já ter esses personagens definidos antes de começar a escrever a novela, o romance, né? Mas há casos, por exemplo, de personagens que surgem enquanto você está escrevendo, né? Já aconteceu, por exemplo, no Inferno aconteceu isso, e eu posso citar um exemplo, claro, que é o Leitor. O Leitor é um personagem, eu precisava, por exemplo, no Inferno, de um personagem que tivesse uma certa bagagem vasta de vivência, né? E que pudesse ser uma espécie de mentor daquele meu núcleo de personagens, né? Então, ele tinha que ser uma pessoa que se diferenciava, uma pessoa alfabetizada, uma pessoa que... né? E eu fiz essa figura, o Leitor. E ela surgiu assim, eu já estava com o livro mais ou menos estruturado, escrevendo, eu falei, porra, eu preciso dessa figura, e surgiu o Leitor, né? Então, se você vê, são criações diversas. Eu tive durante a escrita, hoje... Sabe, uma coisa que é importante, a escrita, ela é muito inspiradora. E quando você trabalha todo dia, diligentemente, você vai ver que ela aciona um processo assim, na sua imaginação, que você está ali escrevendo e você sente, opa, aqui está faltando isso, sabe? Isso, esse é o que eu falo que é a mão da musa no seu ombro, entendeu? Perfeito. Tem que ser uma busca ativa por essa inspiração, né? Exatamente. E algumas perguntas aqui que eu destaquei. A Thelma,
pergunta sobre a importância da reescritura no seu processo. Quanto você reescreve? Sempre reescreve? Reescreve muito? Reescreve pouco? Como é que é isso, Patrícia? Sabe, eu gostaria muito que a Isabel falasse um pouco sobre isso, porque eu acho legal também para você, né, para as pessoas que são, para ver como é que é como um editor vê isso, esse processo, como é que é para ele receber os originais. Acho que a Isabel e a Leila podem falar isso. Acho que pode ser rico assim para vocês ouvirem um pouco da experiência deles também. Meninas, vamos lá. Isabel, por favor, eu tenho até alguns comentários que eu gostaria de fazer ao final, se houver tempo, porque não é tão importante, mas eu acho que sobre a reescrita, Isabel, eu queria muito ouvir, porque vocês fizeram um bate-bola muito bom nesse processo. Pois é, essa parte, acho que... Primeiro, boa noite a todos. Mas essa parte acho que não foi bem uma reescrita, né, Patrícia? Eu acho que teve uma reescrita aí no menos, principalmente no Menos que Um, mais do que, por exemplo, no Mulheres Empilhadas, que foram esses 2 livros que nós acompanhamos com você. Mas no Menos que Um, na primeira versão do Menos que Um, aconteceu um momento lá que você parou, você olhou para o livro como ele estava construído, e aí você fez um rearranjo no livro todo. E isso foi um trabalho seu, antes da gente começar o processo de edição, de ver os detalhes e as correções. Não foi? Eu ia até fazer essa pergunta, porque eu vi que tinha muita gente falando de reescrita, e eu acho isso muito importante. Eu sempre acho isso muito importante nos textos que a gente recebe, né, nos livros, esse olhar do autor e saber que é o momento assim, eu preciso ainda trabalhar este livro, né? Às vezes a gente recebe livros que eles ainda precisam de um trabalho grande. E você olhou para o seu livro e falou assim: epa, gente, espera aí, eu vou precisar de mais um tempo. E você fez esquemas, passou capítulo para frente, botou capítulo para trás, reconfigurou o livro de uma maneira completamente diferente da primeira versão que a gente tinha acompanhado o seu trabalho. Isso, aí eu vou devolver a pergunta para você, porque esse foi um trabalho que você fez antes da gente começar o processo de edição do livro, não foi? Foi, mas assim, o seu olhar, o olhar da Leila, o olhar da Emily foram fundamentais, assim, e também do Johnny, do meu marido, né, que eu falei que é um leitor muito especial, que gosta muito de ler e tal, mas vocês me deram muito, eu sentia que havia ruídos, sabe? Eu falava, tem alguma coisa aqui que não está... E eu sabia que tinha a ver com a dinâmica da história. Eu sabia que... E você um dia me falou uma coisa muito interessante, você falou, sabe, eu sinto que você começou o livro com uma linguagem mais experimental, e depois você achou uma voz, né? Uma dicção e tal. E aquilo foi muito importante para mim. Eu falei, opa, é isso mesmo, entendeu? Então, olha, veja a importância de você ter um editor que sabe ler e que te conhece, que conhece a maneira de você trabalhar, entendeu? Isso foi assim fundamental para mim, né? Eu não sei se eu teria tido toda essa, enfim, esse trabalho de reestruturação, se eu pegasse um editor e falasse, mas está ótimo, entendeu? Isso aqui está sensacional, entendeu? Ou um editor enfim, que não se importasse, entendeu? E falasse, bom, é isso que ela escreveu, vamos publicar o que ela escreveu, entendeu? Então, para mim, essa interlocução, é importante você ter interlocutores, entendeu? Esse é um trabalho muito solitário, quando você começa a escrever um livro, são 2 anos, né? Basicamente, eu pelo menos, tem gente que escreve em menos tempo ou em mais, mas eu fico 2 anos, e é 2 anos de solidão ali, se você não tem essa resposta e essa interlocução de qualidade, é difícil. Estou muito grata a você, Isabel, e a você, Leila. Vocês me Leila, ajudaram. queria falar um pouquinho também, Leila.
Então, o que eu acho aí, pegando esse gancho, né? Porque eu fiquei muito impressionado. A Patrícia falou que ninguém ensina, né, a escrever. E eu entendo, né? Ninguém pega a mão de outra pessoa e guia. No entanto, essa estruturação que ela nos apresentou entre observação, imaginação e diligência é um guia fundamental para a escrita e para a leitura. Foi um outro item que a Patrícia falou ontem, né? Para você passar a ler com olhos de quem irá escrever, né? Ou de quem trabalha no mercado editorial. Então, nesse sentido da reescrita, da construção dos personagens, de ser convencido pelo livro, quer dizer, o livro tem que te tomar completamente, né? Aquela coisa, o livro não aceita desaforo. A gente passa por coisas na vida real, a gente lê coisas de jornal, que se a gente colocasse no livro, talvez achassem que besteira, sabe? Tiraram, porque não passa no teste do riso. E eu acho que tem um processo, assim, eu sempre conto isso, me desculpe, Patrícia, você não aguenta mais, mas o tema, esse painel da miséria, surgiu em 2019, quando a Patrícia veio lançar Mulheres Empilhadas, com esse olhar da literatura, que nos revela a realidade, que nos revela o Brasil. Ela, em 2019, a gente passando embaixo do Minhocão, ela falou: olha quanta gente na rua, eu acho que meu livro vai ser sobre essas pessoas. Quem são essas pessoas? Em 2019, 2 anos antes de agora, a gente está... Claro que esse problema já existia no mundo, mas agora a gente está com esse problema gritando, né? Estourando na nossa cara. Realmente foi a coisa de uma observação fina. Depois, eu acho, de verdade, viu, Patrícia, pela sua imaginação, quando você vai construindo esses personagens que vão falar, que vão te dar esse tema, quer dizer, que você constrói o painel, você se apaixona pelos personagens. Então, tem um aprendizado enorme, assim, e a gente se apaixona pelos personagens. Eu acho que é nesse momento que a sua diligência olha e fala assim: opa, essa dança aqui não está ainda bem ajustada. E aí você faz essa releitura. É claro que a troca é linda, por favor, assim, é uma experiência sensacional como editor ter um autor que tem essa generosidade e que tenha o processo, que tem essa disciplina, que persegue realmente o personagem, que percebe, assim, puxa vida, fulano de tal não falaria isso. Foi ela que acabou de escrever, tá, gente? E ela vai com a diligência, depois ela volta, putz, cara, assim, fulano de tal não falaria isso. Essa dança não está bacana, eu tenho que reorganizar. Então, eu acho realmente que foi muito feliz essa construção da observação, da imaginação e da diligência, porque elas são muito complementares a toda a tessitura do romance, a toda a tessitura desse trabalho literário, né? Então, há um ensinamento, viu, Patrícia? Eu digo isso como sua editora, e como sua leitora e como pessoa, né, profissional do mercado editorial. É incrível isso, que dá para ver a admiração mútua, né? Então, de um lado, tem aí a diligência da Patrícia, a gente percebe, né, pelo que as editoras estão trazendo, que já é um texto consciente, né, que é um texto que não chegou lá bruto, já chegou com alguma coisa, já chegou convencendo em vários aspectos. Mas, por outro lado, essa interlocução é fundamental. Estava vendo aqui o pessoal falando: não sei que livro que ganhou um prêmio, não sei como que a editora publicou daquele jeito. Então, isso é muito importante também, né? Assim, eu quero agora fazer um elogio, né, à nossa profissão, né, dos editores, que precisam ter a coragem de fazer esses apontamentos, porque, inclusive, assim, né, eu queria muito aproveitar para demonstrar aqui a minha admiração pela Leila e pela Isabel, porque isso é um processo que dentro das editoras onera as editoras, porque você precisa, né, toma tempo, né, o processo de edição. Então, você alongar esse processo de edição, a editora precisa publicar os livros, precisa lançar X livros, etc. Então, quando existem editoras que estão dispostas dentro do mercado a fazer esse trabalho, né, que toma tempo, que é lento, que exige o tempo da criação, de voltar, de reescrever, isso é fantástico, assim,
né? Mas é isso, também o editor também não salva um livro ruim. Então, se não existe o trabalho do escritor diligente ali, criador, então acho assim, ilustrativo aqui esse encontro, né? Que você percebe que existe uma admiração mútua aqui, né? Entre essas editoras e essa autora. Deixa eu passar aqui para outra pergunta, pessoal. Alguém que agora também já não me lembro mais, gente, desculpa que eu esqueci de anotar os nomes, pergunta quando você sabe, Patrícia, que um personagem está sobrando na narrativa? Olha, eu acho que tem a ver com isso que a gente falou anteriormente, que é sobre, na minha opinião, os personagens, eles são encarnações de ideias, eles têm funções, né? Um personagem que não tem função, quando eu falo em função, é o seguinte, ele tem que fazer a história se movimentar, né? Ele tem que trazer alguma coisa para a história, ele tem que levar a história para algum lugar, né? Ele tem que retirar, enfim, ele tem que gerar ação, se ele não faz isso, pode tirar porque está sobrando. Se ele está ali só como narrador, só para falar, um personagem suspeito, a não ser que ele seja um gênio, entendeu? E que esteja falando coisas maravilhosas, mas se ele não é um personagem que está ali entrelaçado com os outros, com uma função muito clara, você vai perceber que ele está sobrando, entendeu? Então, gente, e aí, depois deixem aí seus comentários sobre como vocês conseguem, né, perceber quando o personagem está sobrando. A gente fala muito sobre isso, né? A gente também sabe quando o personagem está sobrando, quando a gente começa a esquecer dele, sabe? Você vai avançando na história. Cadê aquele personagem? Você sabe que eu lembro de uma história muito boa. Tem uma história do Roque Santeiro. Lembra do Roque Santeiro, do Dias Gomes? Logo quando acho que não sei se era a segunda ou terceira versão que foi feita pela televisão, tinha uma cena em que tinha um personagem que era uma velhinha que era, sei lá, a madrinha da Regina Duarte, que fazia a viúva, né? E ela apareceu no primeiro, no segundo capítulo, e depois os roteiristas esqueceram dela. Eles só foram lembrar dela na hora de amarrar a narrativa, entendeu? E aí eles teve uma solução genial. Ela foi esquecida no armário durante a novela, entendeu? No último capítulo, eles tiravam a velhinha do armário. Então, o personagem, quando você esquece, quando ele começa a ficar para trás, como você não sabe como colocá-lo, que ele está ali, está sobrando, pode cortar. Maravilhoso. Patrícia, uma pergunta aqui que eu adoro, que já mais de uma vez, né, fizeram essa pergunta, se tem algum dos seus livros que é o seu favorito? Favorito? É sempre o último, né? É sempre agora porque você está mais envolvida, mas é sempre o recém-nascido. Não tem. Eu estou sempre assim focada, sabe? Eu não releio meus livros, então. E não releio assim, não é porque eu não releio porque eu tenho medo de reler, entendeu? Medo do que eu vou encontrar, me dá medo mesmo, entendeu? E então eu prefiro, sabe, sempre olhar para frente. Então o meu preferido é o que eu escrevi. Eu estou ligada no que eu vou escrever. Eu tento não olhar para trás, entendeu? Acho que está escrito, está publicado, eu não posso fazer nada, entendeu? Agora eu carrego a cambada toda comigo, entendeu? Esses personagens todos são isso aqui é uma coisa também. Eu acho que é uma beleza da vida de um escritor, né? Você cria um monte de gente que passa a conviver com você, né? Esses dias eu estava andando com meu marido de carro, ele falou, olha ali o Chilves, entendeu? Era o Chilves ali atravessando a rua, então a gente esses personagens passam a habitar, né? Habitar o nosso mundo. Muito bom. Aqui uma pergunta já diferente, mas eu achei interessante aqui. O Gustavo pergunta o seguinte,
se você acha que o formato de livros americanos, mais comerciais, de suspense, mistério, podem se mesclar com a ficção urbana. Olha, no caso dos romances policiais, eu acho que sim, porque o romance policial ele precisa do cenário urbano, né? Não é à toa que o romance policial no Brasil foi tardio, né? Foi só a partir, né, da década de 60 que começou a aparecer realmente, quer dizer, o que houve antes disso foi uma coisa episódica, porque o romance policial ele precisa dessa, né, dessa vivência urbana, né, desse cenário urbano. Mas esses outros romances que você diz aí, americanos, assim, meio que romances que seguem fórmulas né, acho que não são necessariamente não dependem necessariamente da realidade urbana. Uhum. Vamos lá. Tem muitas perguntas aqui, eu estou até perdida aqui no chat, gente. Espera aí, parem um pouquinho só de mandar aqui as perguntas, senão eu não consigo ler. Isso ela já respondeu, né? Quanto tempo normalmente leva para escrever cada livro? Mais ou menos 2 anos, você falou, né, Patrícia? Olha, mais ou menos isso. Eu estou ficando mais velha, estou ficando mais lenta. Mas, assim, 2, 3 anos é o tempo que eu levo. Cada vez mais 3. Perguntam também aqui, ó, a Raquel está perguntando como você escolhe o narrador. Falar um pouco sobre essa escolha do tom do texto, como é que isso vem? Olha, o narrador, isso é importante. O narrador, eu acho que o que define se você vai fazer a narrativa em primeira ou em terceira pessoa é a carga dramática que você tem. Entendeu? No meu caso, olha, veja, eu tinha um bando, né? São muitos personagens. Né? Se eu fosse optar pelo ponto de vista de um único personagem, eu teria problemas de resolver como ele poderia ter consciência de todos os fatos que estavam ocorrendo ali, se eu estou tomando como ponto de vista um pessoal, né? Ele poderia acompanhar algumas coisas, mas não todas, né? Então, nesse caso, a terceira pessoa era importante, né? É sempre o material dramático que você tem que vai definir o que é mais importante, se é uma voz única, né? Uma voz pessoal, ou se é uma terceira pessoa. Perfeito. Ou se é uma mescla, né? Perfeito, Patrícia. Ó, essa pergunta eu também queria saber, fiquei curiosa, até anotei aqui. A Raquel pergunta, gostaria de saber sobre esses exercícios que você mencionou, que você faz sobre os seus personagens. Olha, geralmente eu faço isso sempre, sempre. E é impressionante como eu vejo que eles são úteis assim durante a escritura do livro. Porque eu falo, bom, e se eu fosse, por exemplo, contar essa história do ponto de vista da Glenda? E aí eu começo, é um exercício mesmo. Eu me proponho um exercício. Eu não sei se eu vou usar no romance ou se eu não vou usar, entendeu? Geralmente eu faço isso quando eu estou com alguma dificuldade ali no livro, o trabalho não está rolando, eu falo, bom, vou fazer uma outra coisa, entendeu? Mais ligada ao livro. Então, eu abro lá um novo arquivo, vou tentar isso com a Glenda, e pronto, escrevo, às vezes saem coisas ruins, às vezes eu escrevo 5 páginas, e dessas 5 páginas eu uso uma frase no livro, mas aquilo fica lá, entendeu? É um exercício, e eu faço muitos deles, assim, com vários personagens, né? E depois, quando eu estou escrevendo lá um certo capítulo, eu falo, eu lembro que eu escrevi isso da Glenda, ou eu lembro que escrevi isso do Chico, isso aqui pode ser útil, aquilo que ela falou, aí eu vou lá e recupero aquilo, entendeu? Então, assim, eu fico com o arquivo, o meu
o meu arquivo do livro, ele tem assim muitos exercícios, muitos mesmo, entendeu? E geralmente quando eu começo a escrever o romance, eu já tenho, sei lá, um acervo bom desses exercícios, porque eles me dão, inclusive, possibilidades formais, sabe? Assim, olha, isso aqui pode ser coisas assim, mesmo assim, eu estou falando de forma, de vírgula, eu vou usar travessão ou não, eu vou misturar o diálogo com a narrativa, eu vou fazendo todas essas testagens, entendeu? Para cada personagem. E isso me ajuda muito na hora que eu vou criar o diálogo deles, eu já tenho ali um monte de coisa. Inclusive, na hora que eu vou criar a história, na hora que eu vou contar o passado deles, porque eu já tenho ali também alguma... Então, são exercícios mesmo, sabe? É assim, eu falo, como é que o Chilves vivenciaria, por exemplo, o nascimento da filha dele, né? E aí faço lá um exercício, né? Perfeito. Dentro daquela coisa de, sabe, de exercitar a minha imaginação. Perfeito. Inclusive, no livro do Amos Oz que você citou ontem, que eu peguei, baixei, já avancei bastante na leitura, porque ele é delicioso, realmente, pessoal. Leiam o livro, vale muito a pena. Ele fala exatamente sobre isso, né? Que em determinado livro dele, tudo que tem sobre um personagem é mostrar ele coçando a orelha. Mas ele sabe absurdamente sobre esse personagem, ele tem um conhecimento imenso sobre esse personagem, porque ele faz esse exercício, né? Esse dossiê robusto. Ele imagina como são as fantasias eróticas desse personagem, como são as manias, como é que ele tomando banho, como é que ele vivenciaria X, Y, Z, e tem esse arsenal, e mesmo que vá aparecer ele apenas numa cena, ele conhece muito aquele personagem, né? Então, é incrível isso. E aquele personagem, apenas com aquela cena, exatamente porque ele tem esse domínio todo, ele consegue ser muito expressivo. Na literatura do Amos Oz, tem muito isso, né? Esses personagens episódicos e que são tão ricos, né? E que cômicos, patéticos, e que você carrega, porque eles são maravilhosos, né? Eles são muito expressivos, né? Olha, gente, isso é incrível o que ela está falando, né? Sobre personagens que às vezes aparecem num capítulo, numa única cena, mas eles são muito marcantes justamente porque o escritor conhece muito deles. Olha só, isso é maravilhoso. Posso fazer uma observação, Flávia? Claro, Leila, por favor. Porque, só para... porque eu acho esse livro, como esse livro tem um contingente enorme de personagens, são muitos personagens. É muito interessante isso, assim, porque a Patrícia falou, né? Ela queria falar dessa situação, desse painel de miséria, das pessoas na rua, depois as pessoas na ocupação, e depois toda a violência, né? Dessa saída, né? Desse sonho, dessa superação. Então, assim, só que isso é feito, é aquela coisa, ela vai falar da miséria da rua, a Patrícia não vai falar, e aí as pessoas estavam com fome. Tá? Não, são esses personagens reagindo de maneira diferente a uma coisa como, por exemplo, como é que se toma banho, como é que se limpa, né? Como é que você fica limpo na rua. E aí eu sempre falo isso, eu acho muito importante a gente, como leitor e como profissional do mercado editorial, escritor, profissional, prestar atenção nisso. Assim, eu falo para a Patrícia escreve essas pessoas de maneira tão diferentes e únicas, caminhando e conduzindo a narrativa, que eu falo assim, todos os personagens da Patrícia eu tenho o guarda-roupa deles. Eu sei como eles se vestem, eu sei qual é a altura deles, eu sei as expressões, sem que ela jamais tenha descrito. Ela nunca chegou e falou, então fulano de tal era alto, tinha um cabelo liso, tinha não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando ele ia tomar banho, porque era uma miséria tomar banho na rua, blá, blá, não tem isso. É realmente o personagem conduzindo a trama e revelando a trama. É sensacional. Assim, eu realmente, assim, por favor, eu não estou aqui vendendo um livro, não, tá? Porque eu sempre falo muito também dos outros livros da Patrícia, que eu li em outras editoras. Mas esse livro é um esplendor de escrita literária. Realmente assim, é sensacional. Vocês vão ver. A gente vai ter o rosto, o sorriso, o olhar, a roupa, a altura, o músculo, o braço de cada personagem reagindo a essa trama toda que ela montou nessas 3 partes do livro. Me desculpe, mas eu precisava falar isso realmente.
Não, com certeza, Leila. Aliás, pessoal, leiam o livro. Eu vou até postar agora já o link para vocês adquirirem o livro, quem tiver interesse. A Leila e a Isabel prepararam uma promoção aqui, inclusive, para quem está aqui presente no nosso encontro. Então, eu vou até... calma aí, só um minutinho, que eu preciso abrir aqui o meu arquivo. Enquanto isso, deixa eu fazer uma outra pergunta, para já deixar a Patrícia respondendo enquanto eu coloco aqui. Qual é o título do livro do Amos Oz? De que é feita a maçã, Raíssa? Do que é feita a maçã. De que é feita a maçã. Replicando a pergunta do Jonas, como separar subtramas? O ponto de vista... acho que essa pergunta está um pouco específica demais. Espera aí, vamos aqui. Flávia, você chegou a ver minha pergunta sobre o aproveitamento das pesquisas que ela solicita? Se ela as utiliza para a criação dos personagens ou do cenário e do contexto geral? Vanessa, por favor, faça aqui a sua pergunta. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Patrícia. Boa noite a todos. Patrícia, ontem você falou das pesquisas e contou da tua experiência de ter conversado com jornalista tanto para o Mulheres Empilhadas como para o Menos que Um. E aí eu queria saber, já que você contou como foi a criação dos personagens, a ideia do argumento, enfim, do cenário da rua, como você utilizou essa pesquisa? Para o Menos que Um, por exemplo. Ela veio para a criação de cada um dos personagens, a observação que a jornalista te trouxe, ou ela te trouxe o cenário geral, o contexto social, enfim. Queria saber um pouco dessa tua prática em utilizar o exercício jornalístico com o exercício de criação e imaginação. Obrigada. Olha, bom, a gente pode falar muito sobre isso, mas assim, de uma maneira geral, posso te dizer o seguinte: toda essa pesquisa fomentou a minha imaginação, né? Ela foi responsável, sobretudo, para que a minha ficção fosse verossímil para o leitor, entendeu? Eu falo sempre isso. Hoje ainda, quando a gente estava falando ali da fabulação, da imaginação, eu falei muito sobre isso, né? Que a gente não exige lógica da vida, mas a gente exige lógica da ficção. E é uma lógica diferente da lógica, né, do que a gente chama de lógica, né? É uma coerência interna. E ela tem muito a ver com o conhecimento que você tem da matéria, sabe? Você pode até pensar em coisas absurdas, mas você tem que saber, você tem que dominar o assunto que você está falando, né? E é esse domínio que vai ser responsável por essa coerência interna ali na sua ficção, que é uma fabulação em cima de é uma hipótese. O livro é uma hipótese, ele não é uma... E se fosse assim? Uma ficção é isso, né? Se o meu cavalo fosse... Se o meu cavalo falasse inglês, entendeu? E se a moça do... Como é que é? E se eu fosse herói, né? E a noiva do cowboy, e o cavalo... Eu nem lembro mais como é que é a música do Chico, mas é exatamente isso. É uma hipótese. E se fosse assim, né? Então, a ficção, a pesquisa, ela ajuda você a criar, a escrever. Olha, o Vargas Llosa fala uma coisa interessante. Nesse livro, Maíta, que ele conta a história de uma revolução ocorrida no Peru, gerida no Peru por 7 pessoas, né? E esse líder revolucionário, que era o Maíta, e na história tem um escritor que vai atrás de todas as pessoas que conheceram Maíta, fazendo perguntas e perguntas. E aí alguém uma hora fala assim: mas por que você quer saber tanto a realidade? Se você é um ficcionista, você pode escrever o que você quiser, você pode inventar, você não tem compromisso com a realidade. Ele fala: porque eu quero mentir com a autoridade. Entendeu? No fundo é isso, a pesquisa nos serve para que a gente possa mentir com a autoridade.
Flávia, você está mutada. Ah, muito obrigada. Estava aqui falando. Olha, gente, acho que a gente precisa já ir se encaminhando para o final, né? Que já estamos aqui passando de 1h10 de workshop. Eu vou novamente colar aqui o link do livro com desconto. Leiam, tá? Leiam menos que um. Vocês não vão se arrepender, é maravilhoso. Embora muito doloroso, é uma aula de criação de personagens, é uma aula de construção de diálogos, é uma aula sobre tudo isso que a Patrícia, né, compartilhou um pouco aqui com a gente. Depois me contem, compartilhem as suas impressões lá comigo no direct do Carreira Literária, tá? E eu queria agora rapidamente falar sobre o nosso desafio de escrita, que vai dar para o vencedor um kit que eu já fiquei com vontade de ganhar, mas como eu não posso participar, né, vou pedir para a Leila e a Isabel me passarem aqui os links, que hoje mesmo eu vou garantir os meus. Então, eu queria rapidamente aqui falar sobre o desafio. Eu vou enviar, gente, assim que terminar aqui a nossa reunião, pelos grupos no WhatsApp, tá? Postei aí o link do último grupo, para caso alguém não esteja ainda participando. O desafio. E esse desafio eu criei justamente inspirada no nosso encontro de ontem. Então, eu criei o que eu chamei de páginas criativas, tá? E essas páginas criativas estão com reflexões que a Patrícia trouxe, com reflexões do livro do Amos Oz, que ela citou ontem no nosso encontro. Então, peço aí licença, Patrícia, para me apropriar aí deste material com as devidas citações, tá? E eu chamei esse material, então, de páginas criativas. Vocês vão poder se apropriar livremente disso. E o que vocês vão fazer? Escrever um conto de até 4 laudas livremente inspirado. Pode ser, tem poema ali. Opa, calma aí que deu algum eco aqui. Um poema que é citado no livro do Amos Oz, por exemplo, tem frases da Patrícia, tem recortes, algumas colagens. Vocês vão se inspirar livremente e escrever um conto de até 4 laudas, tá? Tem a data limite para vocês enviarem esse conto lá para o nosso famoso já desafio caratapa@gmail.com. De qualquer maneira, tá tudo, o passo a passo ali da data, do número de laudas, especificado nesse roteirinho. Então, por favor, sigam, leiam atentamente as instruções. E o vencedor, né, tem a data em que eu vou divulgar o nome do vencedor, mas eu queria aqui rapidamente falar quais serão os títulos, tá, que vocês vão receber, que o vencedor vai receber em casa, um kit de 5 livros oferecido aí pela Leia Brasil. Então, um deles é o Mulheres Empilhadas, da Patrícia, tá? O penúltimo livro dela, antes do Menos que Um. Depois temos O Menino que Sobreviveu. Não conhecia ainda essa autora, parece que é uma autora alemã, mas ela tem um nome, não sei, meninas, me ajudem, não sei de que origem aqui, e não sei pronunciar também, se vocês puderem me ajudar aqui. Rienon Navin, não sei como, mas enfim, é uma história narrada por um menino de 6 anos, acontece uma tragédia na escola dele, e eu, particularmente, gosto muito de livros narrados por crianças. Acho que é uma habilidade à parte de você conseguir escrever, alcançar essa dicção. Enfim, já fiquei com vontade de ler todas, e tem que admitir aqui. Depois, esse terceiro livro tem um título tão lindo que ele me conquistou já pelo título: O Brilho do Sol que Invadiu a Nossa Casa. Olha que título lindo! A gente estava falando outro dia sobre títulos, né? Então, Meninas, me ajudem também, por favor. Como que pronuncia o nome da autora? É uma autora indiana, não é? Shobha Rao, não sei como. Shobha Rao.
Temos também aqui livros para todos os gostos, preferências, pendores aqui, Virando Viking, da Helen Russell, tá? Parece ter uma pegada mais divertida, esse daqui. E um livro de não ficção para encerrar aqui o nosso pacote, o nosso kit, Conversas Desconfortáveis com o Homem Negro, que, aliás, é também um título maravilhoso. Emmanuel Acho, também não sei como se pronuncia o nome, é um best-seller aí instantâneo no New York Times. Então, basicamente o Emmanuel Acho respondendo perguntas desconfortáveis. Eu adorei aqui a premissa, que a única pergunta ruim é aquela que não é feita, né? Então, esse é o kit que o vencedor vai ganhar, tá? Eu deixei, de qualquer maneira, todos eles linkados nesse arquivo que eu vou enviar para vocês, caso alguém tenha curiosidade de saber mais sobre o livro. Mas só vai ter um vencedor, tá? Então, caprichem bastante, enviem até a data especificada. Eu vou enviar ao término aqui do nosso workshop. E queria, novamente, agradecer demais a você, Patrícia. Muito obrigada por toda a sua generosidade. Anotei aqui vários insights. Essa partilha foi maravilhosa. Agradecer as queridíssimas Isabel e Leila por esse encontro maravilhoso. E a todos vocês aqui, gente, muito obrigada pelas perguntas, pelo carinho. Enfim, vocês são incríveis também, sempre vão atrás. A Vanessa hoje já mandou uma newsletter maravilhosa falando sobre a experiência do workshop ontem. Vanessa, divulga aí a sua newsletter, que está muito linda. Então, gente, obrigada. Vocês me fazem muito feliz com essa comunidade. E é isso. Então, passo aqui a palavra para a Patrícia, para a Isabel e para a Leila, para a gente encerrar a nossa transmissão. Olha, eu só queria falar uma coisa. Não tenham medo de arriscarem quando vocês forem escrever esse conto. Não existe literatura sem risco. Então, se arrisquem. Se joguem aí no abismo da literatura. E, mais uma vez, obrigada. Desculpem pelo meu cachorro, que eu não sei o que ele está. Ele está aqui, ele vê uma coisa se movimentando aqui e fica achando que é sei lá o quê. Desculpem a barulheira que ele faz. Mas, olha, eu queria agradecer mais uma vez, Flávia, foi uma delícia, agradecer as minhas editoras, a Leila, a Isabel, a presença de todos vocês aqui, foi uma delícia. E eu devo falar, é a primeira vez que eu falo sobre escrita criativa, nunca havia falado antes e foi uma delícia, gostei muito. E só uma observação aqui, Patrícia. A gente teve quase que uma retenção de 100%, que é algo realmente inédito em eventos online. Ontem a gente teve 444 pessoas presentes e hoje a gente chegamos até 414 pessoas presentes. Então, é praticamente uma retenção de 100%, que é algo inédito, absolutamente extraordinário dentro desse universo aqui das transmissões online, que a atenção é muito dispersa. Então, muito obrigada aí a todos. Fico feliz de saber. Gente, muito obrigada a todos. Eu não vou me estender, já estamos aqui há muito tempo, mas esse é um encontro raríssimo, assim, é um privilégio imenso. Muito, muito obrigada, Flávia, a Isabel, por essa parceria aí de mais de 25 anos de mercado e, fundamentalmente, a Patrícia, porque esse encontro é de uma grande generosidade, realmente. Alguém que sabe muito e que está dividindo com a gente. Ela já divide, né? O mundo dela nos livros. E a gente teve a chance de ter um degrau acima. Eu acho que cada um de nós já sai daqui um leitor diferente. Eu acredito realmente nisso. Já temos um aprendizado sensacional. E a prova que ela é a primeira oficina, mas é uma pena, porque ela poderia fazer sempre, é que ela pediu para a gente para que a gente faça uma proposta de um roteiro e, como uma boa escritora, subverteu tudo. Escreveu tudo, fez tudo diferente, foi sensacional, porque para mim foi inédito. Eu estava aqui como vocês inscritos no curso. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo imenso. Obrigada.
Muito obrigada, pessoal. Isabel. Obrigada, Patrícia, muito obrigada, foi incrível. E acho que o mais incrível foi ver essa reunião de tantas pessoas, né, presentes, falando sobre livro, depois de um dia de trabalho, ver o entusiasmo da Flávia nesse processo, que é ótimo, né, que a gente... tudo tão desafiador, tão resistência nesse momento do livro, que é muito bom a gente compartilhar esse prazer de ler, de editar, de escrever. Foi muito importante esse workshop, tá? Muito obrigada, Isabel. Foi maravilhoso, gente. Obrigada, boa noite a todos e esperem o desafio aí no grupo do Zap. Um beijo grande. Beijo grande.